Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre as funções do avaliador e do laudo de avaliação. Principalmente as funções do avaliador, incorporando todo o processo de elaboração de laudos, tá? Eu dividi em 5 capacetes, vamos dizer aqui. Era para ser 5 chapéus, mas eu adaptei, já que é arquiteto e engenheiro, e coloquei 5 capacetes diferentes para representar as diferentes funções de um profissional que opta por trabalhar com laudos de avaliação. A primeira função eu coloquei é o conhecimento para fazer as vistorias. Porque o laudo de avaliação ele vai ter a etapa de vistoria. E essa vistoria vai depender para qual fim é. É uma vistoria para um financiamento habitacional? É uma vistoria para fins judiciais? É uma vistoria para alienação? Ou seja, a pessoa, o que é alienação, né? Um dia ela comprou o imóvel, ela não conseguiu pagar esse imóvel, e então esse imóvel foi alienado, ou seja, esse imóvel está sendo retomado para leilão. Então, existem vários tipos aí de vistorias, né? As vistorias, quando é para fins de alienação, não dá para o vistoriador, para o avaliador ali entrar no imóvel. Por quê? Senão vai ser apedrejado lá. Olá, Vitor! Senão vai ser apedrejado lá e não vai conseguir fazer essa vistoria. Na verdade, quando é fins de alienação, essa vistoria ela é feita somente externa, tá? Então, é uma vistoria onde você chega, fotografa todas as condições de um imóvel externas. Alguns casos, quando é um imóvel que um dia ele foi avaliado, a pessoa comprou e agora ele está sendo avaliado de novo, porque o banco vai retomar aquele imóvel para fins de retomada. Quando é esse tipo de vistoria, geralmente, boa parte das vezes o imóvel ele nem está mais ocupado, aí tudo bem, mas você também não vai conseguir entrar, porque geralmente está trancado. Você tira foto da numeração predial, da rua, de um lado, do outro, da casa, das divisas e de tudo que você conseguir. Conseguiu visualizar a fossa séptica? Tira de tudo que você conseguir, tá? Externamente. E nesses casos que um dia foi financiado e não conseguiu pagar, a pessoa geralmente é fornecido para o avaliador um laudo antigo, um laudo anterior, da época que foi comprado aquele imóvel. E por que isso é interessante nessas situações? Porque nesse caso, você não conseguiu entrar. Então, você não conseguiu verificar quantos ambientes tem ali. Sandra, quantos ambientes tem ali? Você não conseguiu entrar para verificar, você não conseguiu entrar para verificar as condições internas daquele imóvel. Então, você tendo um laudo anterior na mão, na época que ele foi financiado, você consegue verificar e utilizar aquele laudo como um documento. Ou seja, você consegue olhar e verificar, tem tantos quartos, tem 2 quartos, tem uma suíte, tem isso, era piso cerâmico, era azulejo nas paredes e tal, até meia altura ou até o teto, enfim. Você consegue ter isso como um documento para te ajudar na elaboração do seu laudo. E em que sentido vai te ajudar? Vai te ajudar tanto para você fazer o preenchimento do seu laudo, quanto também para você caracterizar, porque quando você vai fazer um laudo, você também vai escolher vai apontar as variáveis, vai selecionar as variáveis, e tem situações onde a variável, por exemplo, quantidade de quartos, quantidade de banheiros ou suíte, vai ter uma relevância, vai ser importante na utilização no modelo estatístico. E para isso, como é que você vai saber quantos quartos, quantos banheiros, se você não entrou no imóvel, né? Então, nesses casos de alienação, onde o cliente um dia comprou, não conseguiu pagar, está sendo retomado, você tem o direito de ter em mãos esse laudo antigo, anterior, como parâmetro para esses ambientes, que padrão tinha também internamente aquele imóvel, né? Qual o padrão daquele imóvel de acordo com os revestimentos que tem ali no laudo anterior falando que tá ali dentro. Agora, o que é mais delicado é o seguinte, em relação à conservação desse imóvel. Porque se ele, vamos supor, que foi avaliado e comprado, foi feito um laudo para avaliação, para fins de aquisição,
lá 2, 3 anos atrás. E naquele momento o imóvel era novo, mas hoje ele não é mais novo. Mas não é só não ser mais novo. E você só tá vendo ele de fora. Você não consegue ver se lá dentro tem manchas de umidade, se lá dentro tem fissuras, se lá dentro tem essas questões que vão te levar a selecionar a conservação correta, a conservação compatível com a realidade do imóvel na sua modelagem estatística. Não dá para você saber, você não viu a conservação que está agora, você só sabe como era novo, que era a conservação 1, ótimo, e agora você não tem como saber. Então, nesses casos, geralmente nós temos aí os intervalos para nós trabalharmos de uma modelagem estatística. Nesses casos, nós temos também, a gente não vai, se for para arredondar algo, a gente não vai arredondar para mais. Está sendo retomado para fins porque não foi pago, então o banco está pegando de volta. Então, nesses casos, geralmente vai ser utilizado o quê? O valor mínimo do intervalo de confiança, porque é um imóvel para fins de alienação. E você não vai considerar que ele está... Geralmente a gente não considera que ele está entre novo e regular. Ele deve já ter alguma manifestação, alguma fissura, alguma coisa. Porque se ele não foi pago, muito dificilmente quem morou ali conseguiu aplicar uma manutenção preventiva ou cuidar daquele imóvel devidamente. Muitas vezes, quando é uma vistoria para fins de alienação, o imóvel, ele por dentro, quando você... o imóvel até por fora, ele possui já alguns indícios, boa noite, alguns indícios de que a conservação de dentro não vai estar legal. Por conta disso, às vezes é até um imóvel abandonado, né? Então, é importante saber diferenciar para que é aquela vistoria. Então, o conhecimento da vistoria é uma das 5 funções do avaliador, né? Então, é um dos 5 capacetes aqui que você precisa ter. Vistoria, assim como também, independente do tipo de vistoria, para que está sendo feita essa vistoria, você também precisa se atentar muito, mas muito, à identificação daquele lote. Por quê, Viviane? Porque senão você corre o risco de mandar financiar a casa errada. Dificilmente vai errar o imóvel quando é para fins judiciais, porque você já vai ter pegado ali ou para ser assistente técnico ou perito de um imóvel em questão, na maioria das vezes, né? Agora, para bancos, você chega numa rua e tem 10 casas grudadas ali, um sistema condomínio, ou tem 2, 3 casinhas geminadas ali. Você precisa ter muita certeza da casa que você vai avaliar, né? Por quê? Pode ser que tenham colado os números trocados. E é sua responsabilidade, como avaliador, ter certeza do imóvel que você está avaliando. Se for casa, o problema é esse, ter que fazer a casa trocada. E se for lote, se você for vistoriar um lote e depois vistoriar o lote do lado, e depois a pessoa construir no lote errado. Aí entra de quem que é a casa, né? Daí já entra no processo e tudo mais. E por que eu tô te dizendo isso? Porque para isso que é importante você ter noção do todo, quais são as suas funções como avaliador e como agir fazendo isso na prática. Então, por onde você vai? O que você tem que verificar? Como é que você tem certeza que é o lote certo? Você vai ter certeza que é o lote certo? Verificando a compatibilidade entre os documentos apresentados. Você vai anotar isso, você já vai para a vistoria com essas anotações em mãos, assim como com os documentos. Se for preciso, pede a planta de locação, pede o projeto, pede o que for necessário, pede, se você está com dúvida na identificação, na numeração predial, pede uma certidão municipal, uma certidão de numeração predial emitida pela prefeitura municipal daquela região. Então, você vai se resguardar. Também é nossa função tomar esses cuidados, tá? E se adiantar a tudo isso. Você também tem uma outra forma. Você pode pedir também a distância daquele lote, num croquis que seja, ou até mesmo naquele carimbo do projeto arquitetônico, a distância daquele lote até a esquina. Pode ser um parâmetro, na hora que você vai fazer a vistoria, puxa a trena, mede no passo, né? Mede quanto é que tem o teu passo e verifica. Então, assim, mas pelo menos você vai ter um parâmetro mais condizente com
para você ter certeza do imóvel que você está fazendo, tá? Então, em vistoria, você precisa tomar esse cuidado com a identificação. Para que fins é essa vistoria? Para você não ligar lá para a pessoa que você está retomando o imóvel e ela daí sair de lá apedrejado, né? Você tem que saber que daí é só uma vistoria externa. E além disso, por que aqui eu representei como os capacetes das funções? Espero que esteja parecendo um capacete e não um gorro. E você não pode tratar somente como blocos isolados. Você tem que tratar a avaliação e a sua função como um conjunto, como uma engrenagem, que tem que ter todas as partes funcionando, entender como funcionam as partes, ter os materiais de apoio ali para fazer cada parte, né? Sem que pareça tão difícil assim, porque muita gente nem entra na área de laudo de avaliação porque acha que é muito difícil. Nossa, eu vou demorar assim muito tempo para aprender. Se você tem o roteirinho ali certinho, não. Se você tem um GPS para seguir, não, né? Você consegue fazer isso. Então, quando a gente olha para as funções de um avaliador e para um laudo de avaliação que precisa ter todas essas funções aplicadas, a gente consegue verificar que uma questão aqui influencia em uma questão daqui. Assim como eu disse para você, olha, uma vistoria de alienação, ela precisa que você tenha um documento que te mostre quais são os ambientes internos, se isso for refletir na sua avaliação. E isso é uma coisa da vistoria, mas que também vai influenciar no quê? Na sua coleta de dados, na sua coleta de dados, na sua modelagem e também nos resultados. Então é um conjunto, não dá para desvincular isso, tá? Então aqui também é muito importante você ter em mente que você precisa ter a pesquisa de dados. Você já precisa saber se você já tem algum dado naquela região onde você vai vistoriar. Ah, já tenho algum dado? Ou nunca fiz nada naquela região? Tudo bem, não precisa. Gente, é direto que a gente pega um imóvel numa região que a gente não fez. Mas que a gente faz o quê? A gente precisa conhecer o mercado para elaborar o laudo. Não tem como você... Não conheço o mercado, vou fazer aqui do jeito que eu acho. Não pode ter achismo. Então, nesses casos, o que você faz? Você debruça ali em cima do mapa da cidade, de um levantamento da renda naquela região. Enfim, você busca materiais que vão te dar um norte de como funciona aquela região. Aquela é uma região que cresce em raio, aquela é uma região que cresce longitudinal. Como é que funciona? A região mais valorizada ali é em volta da igreja, né? Ou é em volta da prefeitura? Como é que funciona? Tem cidades, por exemplo, que tem uma região de valorização que está lá meio que na zona periférica. Mas por quê? Porque aquela zona periférica, ela é muito próxima de uma cidade de maior porte. Então as pessoas meio que moram ali porque trabalham numa cidade maior ali do lado, né? Então tem que ter essa análise. Você tem formas de estudar uma cidade, como é o funcionamento dela, através de técnica, né? Sem você precisar morar nessa cidade. Eu nunca recomendo mesmo que você só faça laudos de avaliação para atingir um bom faturamento e trabalhar de uma forma responsável só na sua cidade. Se você for fazer só na sua cidade, você fica muito limitado. A ideia é que você tenha ferramentas e formas de expandir e também de já começar se posicionando na sua cidade e nas cidades da região. Então, mesmo se a sua cidade seja pequena ou se a sua cidade seja maior, eu oriento que você atue na região, tá? Porque assim você garante uma maior demanda, assim você garante maiores conexões com parceiros ali da região, assim você se posiciona no mercado como avaliador, tá? Em bancos, assim, você não vai entrar para fazer uma cidade, você vai entrar para fazer uma região. Você até pode entrar para fazer uma cidade, mas a sua demanda é menor. Então eu aconselho que você faça uma região. E uma região o quê? Que a gente vai falar já, que te dê uma boa rota. Porque aí você otimiza o seu trajeto, você faz uma rota de vistoria otimizando esse trajeto e que você consiga ir e voltar no mesmo dia,
fazendo esses pinga-pinga, né? Vai parando de cidade em cidade, faz as vistorias e tal, e volta e faz a produção de escritório, que agora é home office, tá? Então, aqui, a pesquisa de dados, você precisa ter em mente também na hora que você vai para a vistoria. Por quê? Porque, às vezes, é uma cidade tão pequenininha, que você vai precisar dar um rolê ali na região. Você vai precisar sair vendo se tem placa, vai precisar sair procurando alguém que vende, sair procurando imobiliária, e tudo para garantir que você vai trazer dados consistentes para o escritório. Então, você já precisa ter isso em mente. Às vezes, você vai fazer essa coleta ali no local e acha só meia dúzia ou 3 dados. Mas já é alguma coisa, são dados que você tem confiança. E aí, você volta para o escritório, continua fazendo os contatos com... Às vezes, você não pegou alguma placa, não pegou algum dado à venda, não achou ali uma imobiliária no local, mas conseguiu um telefone de alguém que vende imóvel naquela cidade. O que você vai fazer quando chegar no escritório? Você vai ligar para esses contatos e falar, olha, se apresentar, falar o que você está trabalhando, com que você trabalha, se colocar à disposição, porque é uma troca, né? Você se coloca à disposição quando, por exemplo, aquela pessoa tiver alguma dúvida também, né, de alguma forma. O que você não pode você tem que deixar bem claro a sua, vamos dizer, a sua ética, a sua forma de trabalhar ali, porque se uma hora pode ser que você caia para fazer uma avaliação daquela pessoa que te passou uma informação. E aí? E aí vai ser igual a todo mundo, né? Tem que ter certeza que você trabalha de uma forma que você não vai ficar na mão dele e nem ele na sua, né? Se ele puder te ajudar bem, se não puder, fazer o quê, né? Então, mas você sempre deixa claro em relação a que você está fazendo um trabalho, que é para isso, que de alguma forma o seu trabalho também vai contribuir para a cidade onde ele trabalha, porque você vai estar montando e refinando um novo modelo estatístico, fazendo um banco de dados, e que até se em algum momento algum engenheiro ali da região precisar desse banco de dados, você pode ofertar esse seu banco de dados. Não tem problema, você não vai passar o seu modelo pronto. O banco de dados você pode passar, tá? E pode ter essa troca de informações, né? Então aqui é importante também você saber que a pesquisa, você já precisa ter uma noção da sua pesquisa, do que você vai precisar de dados amostrais quando você vai para a vistoria. Assim como você precisa saber para que fins está sendo realizada aquela vistoria. Para fins de financiamento, para uma questão judicial, para um cliente particular, ou por exemplo, para fins, para bancos, mas para uma questão, olá Hugo, para uma questão de alienação. Então você precisa saber para que você está fazendo aquilo, o que você precisa, quais são os passos que você precisa dar. Então aqui, beleza, você sabe que você precisa fazer a pesquisa, você já vai fazendo a sua pesquisa e aí você vai para a parte de analisar esses dados, porque a gente sempre fala, você não pode ter uns dados aí, minha casa que eu vou avaliar é de 80 metros quadrados, e aí eu vou pegar dados de casa de, sei lá, vamos mudar, vamos colocar que ela ficar mais fácil de entender. A casa é uma casa de 100 metros quadrados. E aí você vai pegar a casa de 40 metros quadrados, vai pegar a casa de 300? Não, você precisa saber de onde a onde você pode ir, né? Então, isso é muito importante, você poder analisar esses dados e saber de que ponto a que ponto é importante você ir para quê? Para que essa etapa, que não são blocos, tá? É um todo, para que essa etapa de pesquisa, de análise desses dados, possa contribuir para a qualidade na hora da modelagem. E, consequentemente, para quê? Para a etapa na hora da valoração, na hora do refinamento, na hora do valor final, né? Para a consistência do valor final. Então, o valor final, você vai chegar numa equação, se você estiver fazendo por método comparativo direto de dados do mercado, por inferência estatística, você vai chegar numa equação. Mas essa equação não é algo isolado, né? Essa equação é consequência de todo esse trabalho, que é um todo, tá? Então, aqui, a partir dessa sua coleta e das características daquele imóvel avaliando, você vai fazer a seleção das variáveis que vão ser utilizadas. E essas variáveis, cada uma tem a sua relevância, cada uma tem a sua... quando você inclui no modelo estatístico, a sua significância, ou seja, quanto é que ela está ajudando a puxar o valor para cima unitário ou para baixo, né? Quanto ela está contribuindo, influenciando naquela avaliação.
O fato é que as suas variáveis, elas vão ter as suas relevâncias e tal, mas você não vai poder usar todas que você quer, né? E não é o que você quer, na verdade. Você não vai conseguir usar o máximo possível de variáveis, até porque a norma, ela é muito clara em relação a isso. Ela traz fórmulas, ela traz parâmetros, ela traz graus de fundamentação, 2, 3, 1, e tudo isso é para medir o quê? A confiabilidade daquele trabalho, a consistência, o quão próximo, o quão preciso, né? O quão confiável está aquele seu trabalho, o seu valor. E é aí que a gente mensura a qualidade de um trabalho, tá? Então aqui, você precisa selecionar as variáveis, e as variáveis você vai testar essas variáveis, tá? É normal testar, não é só vocês que testam quando começam a fazer. A gente sempre testa para ver o que funciona para aquele imóvel. Qual é a realidade que aquele nosso trabalho vai estar expressando, né? Porque, olá Diego, qual é a realidade que o nosso trabalho vai estar expressando? Por quê? Não dá pra gente supor, a gente não pode supor, desse imóvel aqui realmente, quarto, tal, influencia muito, tal. A gente pode ter fazer testes, ver o que funciona, porque esse processo como um todo vai começar a te mostrar, vai começar a te mostrar o que realmente faz sentido e o que não faz sentido para aquele seu trabalho, tá? E para aquela cidade e para aquele período, porque tem isso. Como o mercado é mutável, a gente precisa entender que aquela sua avaliação, ela vale para uma determinada região em um determinado momento, né? Não é algo que vai valer para sempre, é algo que está sujeito a alterações com o passar do tempo. Mudou a situação econômica do país e tal, os imóveis sofrem refletem esse comportamento, né, do mercado. E é inevitável isso, vai refletir. E aí, qual é o papel? O papel é do avaliador conseguir mensurar, captar essas alterações do mercado, captar essas características dos imóveis de forma qualitativa, de forma quantitativa, expressar através do quê? Das variáveis. É por isso que o trabalho do avaliador é tão, tão importante, é valorizado sim, porque através de uma norma técnica, ele pode mensurar essas questões e colocar de forma científica, uma engenharia de avaliações explicada ali dentro do trabalho. Então, sai daquela zona empírica, né, de antigamente, sai disso. Por mais que haja muita conversa em torno disso e tal, vocês precisam ter isso em mente, porque esse é o nosso trabalho, explicar de forma científica. E quanto a isso, não tem como haver questionamentos. A qualidade de um trabalho fundamentado cientificamente sempre, mas sempre vai ser maior. Se você aprende esse passo a passo, o que acontece? É uma técnica. Então, técnica você consegue aplicar em vários outros casos, né? Por mais que haja suas variações ali, variações da característica, às vezes você pega um imóvel mais tranquilo de avaliar, um imóvel mais tenso de avaliar, mas tudo bem, você aprendeu a técnica, você sabe como se virar em vários casos. Às vezes você pega uns imóveis aí gigantes para avaliar e tá tudo bem, você sabendo aplicar a técnica, você vai conseguir ter um jogo de cintura ali, vai conseguir aplicar a técnica, ver qual a metodologia que melhor vai se enquadrar e bora lá e fazer essa avaliação. Os imóveis maiores, principalmente quando a gente fala em situações judiciais, são imóveis onde o imóvel vai valer mais, mas são situações onde você, justamente pelo grau de dificuldade, você pode cobrar mais, né? Eu sempre falo, se você vai trabalhar em bancos, a sua demanda possivelmente é maior e os valores dos serviços são menores. Então você precisa manter a qualidade, manter a responsabilidade e o seu faturamento vai ser também pela quantidade. Então é importante fazer uma região maior que a sua cidade, né? Não se limitar, né? Se desprenda um pouco e faz as regiões ali em volta. Agora, quando você trabalha com judiciais, tendem a ser uma demanda menor, mas com valores maiores. E aí tem que saber por onde você quer começar. Ontem eu falei um pouco sobre por onde eu começaria, né? Hoje. E acho que é importante isso, a gente ter isso em mente, tá? Onde eu quero chegar? Eu sou um profissional que quero conciliar com o projeto ou sou um profissional que eu quero viver de avaliação? Gente, eu conheço muita gente que vive de avaliação.
né? Isso não é uma coisa que vai acabar, não vai. Olha, se uma hora diminui um pouquinho aqui, você tem o conhecimento da técnica, você pega a demanda que tá aqui e você vai aprendendo a lidar com o mercado, tá? Porque a gente não pode ficar estagnado, esperando alguma coisa cair do céu, tá? E aí, a parte de gestão. O que ninguém te conta? Que além de você fazer os laudos, você precisa ter uma gestão de prazo, gestão de qualidade. Por quê? Geralmente, quando você começa a trabalhar sozinho, né? Porque daí você começa a trabalhar sozinho, é você que faz você faz vistoria, você faz a pesquisa, você faz o modelo, você faz a análise, você faz o valor, você bota o laudo no sistema, você faz tudo, né? Se organiza, você faz tudo, tá? Depois, se você aprende bem a técnica e você consegue fazer banco judicial, você consegue fazer mais de um banco, você consegue fazer mais de uma metodologia, aplicar mais de uma metodologia ali na prática, você vai vendo que de repente você pode ter um estagiário trabalhando com você, fazendo a parte da coleta, que é uma parte mais braçal, porque vistoria você só pode geralmente ter alguém para fazer para você se essa pessoa for responsável técnica pela sua empresa, tá? Então isso é muito importante ter em mente, tá? O que você pode delegar no começo, às vezes se você não tiver tempo de jeito nenhum, é a coleta, né? Porque a coleta vai te dar mais trabalho, vai ser fazer pesquisa no computador e tudo mais. Então, isso você consegue, né, delegar nesse momento. Mas eu até diria o seguinte, se você quer fazer um trabalho de qualidade, faça o processo assim no começo, do começo ao fim, sabe? Até porque, para você ensinar alguém depois, você precisa dominar o processo do começo ao fim. Você precisa saber fazer coleta de cima e embaixo, conferir coleta, bater o olho, entender o que está errado. Nunca você já vai bater e falar, nossa, já sei. Não, a gente tá aprendendo todo dia. A gente entra, a gente analisa, vê por que tá apagando aquele dado, por que não tá apagando aquele dado, o que a gente faz, né? Porque, principalmente quando você começa a fazer modelagem, você começa a perceber que você não pode ser piloto de software, ficar ali, tipo, o software vai fazer tudo pra mim. Não, ele não vai. Porque esse entendimento, essa análise, essa parte de qualidade vai refletir no seu resultado. E o que acontece? Você vai poder usar esses seus laudos para abrir as portas do mercado se ele for um laudo de qualidade. Se ele não for um laudo de qualidade, vai ser uma chave que não funciona, tá? Não vai ser uma chave certa. Então você precisa botar um laudo de qualidade debaixo do braço, você precisa encaminhar esse laudo de qualidade para os setores e aí que a coisa vai começar a andar. Na minha experiência, o crescimento com laudos de avaliação foi muito maior, o tempo de crescimento, né, a agilidade de crescimento no mercado, de destaque no mercado, do que quando eu fazia outras atividades. Eu voltaria a fazer outras atividades? Essa é a questão, a gente nunca pode falar que não. Nunca pode falar que não, mas hoje, não, tô muito bem aqui com a avaliação e não pretendo, né? Volta e meia surge uma coisa ou outra, mas assim, eu prefiro até passar para alguém geralmente alguém que trabalha próximo de mim, alguém que eu conheço o trabalho. E não se enganem, viu? Eu tô sempre de olho aí no pessoal que entra no nosso programa, porque a gente é meio olheiro, né? A gente tá sempre de olho ali na qualidade que eles estudam, porque quem estuda direito é porque vai aplicar direito, né? Então, aqui, beleza, rotas de vistorias eu também quero falar, que eu vinha falando. Se você vai fazer uma região um pouquinho maior, você tem que saber otimizar isso. Então, agendamento prévio, até por respeito por quem vai te receber, porque geralmente, se não for alienação, alguém vai te acompanhar. Então, você precisa ter um agendamento prévio e até quando você trabalha nos setores, você é obrigado a agendar previamente. Até porque você pode chegar lá, a pessoa nem morar, ou pode ser uma casa usada que tem um inquilino. Então, você tem que agendar. E aí, você agenda fazendo essa rota no Google Maps, porque ali você vai colocando o tempo, você vai colocando, eu saio dessa cidade, eu corro pra essa, corro pra essa. Viviane, quantas vistorias faz num dia? Depende, gente. Depende do momento, depende de tudo, tá? Depende de tudo. Depende do tipo de trabalho que você tem ali no escritório para você voltar e fazer. Se você tem um laudo ali que é mais complexo, às vezes você não vai conseguir tão longe, que você tem que voltar para terminar aquele laudo, que tem prazo, porque a gente não pode esquecer que tem a parte de gestão de prazo para ficar esperto. Mas, em geral, a média de vistorias, aqui, por exemplo, na minha região, que a gente costuma sair, tem épocas que sai com 7, tem épocas que sai com 12 por dia. Depende, né? Quando é para banco, né? Então, por exemplo,
Hoje a gente tem saído com uma média de 7, 8 vistorias por dia. Não é todo dia que você vai fazer vistoria, claro, né? Isso que eu trago para vocês já é a média real do momento hoje, tá? A gente saindo, geralmente faz vistorias 1, 2 vezes por semana, tá? Então, é mais ou menos por aí. Aí vai depender da atividade onde você vai se inscrever. Isso também é importante, você precisa saber como funciona na prática para você saber até em que atividade você vai se credenciar nos bancos. Porque às vezes, por uma coisinha que você não assinala, você deixou de ganhar lá R$3.000, R$2.000 a mais no final do mês, porque você não entrou naquela atividade que dava para entrar, entende? Então, é muito você entender mesmo passo a passo e a técnica desse processo. E aqui, o modelo, que aí é a hora que você vai montar um modelo. Eu vou montar um modelo, então já passei da fase da coleta? Não, lembra que é um conjunto, é uma engrenagem isso aí. Então, pode ser que você esteja fazendo o modelo e aí fala, poxa, mas assim, tá faltando, tem um buraco aqui, tá faltando dados aqui com essa mesma quantidade de quartos, tá faltando dados aqui dessa região, enfim, N situações. Tá faltando dados aqui com essa metragem, ficou um buraco, eu comecei a coletar e depois ficou um buraco aqui, eu já parti para outra metragem. E aí, o que você faz? Para a qualidade do modelo, você volta e refina a sua coleta, vê se tem que incluir mais algum dado, vê se consegue mais algum dado, porque não é simples assim também, né? Eu vou pegar quantos dados eu quiser. Cidades maiores você consegue, mas cidades menores, às vezes não, tá? E aí você vai pegar tudo que você conseguir de cidade pequena, né? Desde que seja compatível com o imóvel que você estiver avaliando. E aí você faz o seu modelo estatístico, refina o seu modelo estatístico. O modelo, pergunta quanto tempo demora para fechar o modelo. Gente, depende. Tem modelo que fecha em 20 minutos, tem modelo que fecha em 2, 3 dias. Depende. Não dá. Quem já é acostumado a trabalhar com modelo aqui vai também dizer a mesma coisa, porque não tem assim, não é algo exato, né? O que você precisa saber é que para você entrar no mercado, você precisa entender que é um conjunto, entender que esse conjunto vai gerar o seu principal trabalho, que é esse trabalho que vai ser o seu start, né? E que além desse trabalho, você precisa atender os requisitos, tipo documentos, esse tipo de coisa, que a gente sempre orienta daí mais de perto, para acessar os setores, como por exemplo, em bancos tem lá os requisitos, enquadramento, certidões, tem o certificado de graduação, tem um checklist, né, para você entregar tudo juntinho ali e ficar esperando o momento da convocação. Então, é importante você entender isso, tá? Mas o laudo vai ser sempre o principal, assim, é encarado como um documento mesmo, que vai mostrar a sua qualificação técnica. E aí aqui a equação de regressão. Então a sua avaliação, ela é expressada ali através de uma equação de regressão que demonstra a relação entre as variáveis, tá? Do seu trabalho. E análise. Claro que depois que você chega num resultado, num modelo, já refinou, porque são ciclos. Às vezes você roda o modelo e assim, tá um modelo assim de uma cidade maior, a coleta foi mais acessível e aí você chega rápido ali num resultado de qualidade, encaixa tudo, encaixa os coeficientes e tal. Mas às vezes, não, às vezes você volta pra coleta, coloca mais alguma coisa e volta, analisa a qualidade desse modelo, né, que gerou a equação. E aí uma parte muito importante, às vezes negligenciada, é a parte das observações e das justificativas dentro de um laudo de avaliação. Tanto um laudo simplificado de dia a dia, quanto um laudo que você vai colocar para entrar, para depois poder, do dia a dia, fazer os simplificados. Você precisa entender que essas justificativas, muitas vezes, são muito determinantes até para aceitabilidade em credenciamentos. Porque a justificativa é aquilo que não vai deixar lacuna
para os questionamentos em relação à qualidade do seu trabalho, tá? E aí sim é o seu valor, né? Então aí sim é o valor do imóvel avaliando. Então é um processo, é um passo a passo, é técnica. Você faz uma vez, você aprende e aí você vem aplicando, né? E sempre com esses pontos de atenção muito frescos na cabeça, tá? Às vezes algumas coisas eu até ressalto novamente, porque são coisas que por uma repetição de padrões que a gente já viu, a gente sabe que são pontos que tem que ser levados em consideração e tá sempre muito atento, seja no dia a dia, seja para fins de entrar no mercado, independente disso, porque você vai entrar no mercado, depois você vai ter as questões do dia a dia também, que são essas que eu já venho trazendo aos pouquinhos, tá? Então, gente, eu queria trazer isso pra vocês, esse nosso... Coloquei aqui de uma forma mais prática, espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilha aí, posta lá no Stories. E lembrem, gente, entra lá no nosso no perfil. A gente tem lá no link, o link para você poder se inscrever, se cadastrar no nosso evento aí, Império das Avaliações, do dia 12, 14 e 16. Agenda aí, hein, gente? Bota para despertar aí na agenda. E aí lá você vai entrar, vai fazer a sua inscrição. E lembra a gente de confirmar, porque a gente contratou uma ferramenta que às vezes está dificultando o processo aí de confirmação. Então entra lá, confirma. Se você não encontrar o seu e-mail de confirmação na sua caixa de entrada, você procura, né? Procura por arquiteta de valor. Às vezes você checa lá naqueles e-mails importantes ou no spam. Checa, mas confirma, senão no dia não vai dar para entrar. Não deixa entrar, tá? Mas se inscreve, confirma, porque vai ser, na verdade, um período aí onde a gente vai estar contando e te deixando mais a par dessa área de atuação para que você possa realmente entrar no mercado aí com sucesso, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima